Muito obrigado, presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os colegas e cumprimentar o ministro, agradecer essa oportunidade de debatermos. Agora, antes de mais nada, eu quero repisar aqui numa fala importante da deputada Clarissa. É fundamental que o ministro apresente respostas para os questionamentos, né? O ministro compareceu, está falando com toda tranquilidade, mas não nos basta isso. Isso aqui não é um teste apenas de tranquilidade ou de fala mansa. Nós queremos resposta para os questionamentos que nós estamos apresentando, ministro. Por exemplo, essa comissão é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Esta Constituição tem que fazer o exame se a proposta é constitucional, justa e se serve à cidadania. No meu entendimento, ela está repleta de inconstitucionalidades. O ministro fala a verdade quando diz que busca uma solução final para a Previdência. A solução final que o ministro apresenta é acabar com a Previdência. Então, usando o exemplo de Vossa Excelência do avião, Vossa Excelência quer trocar um jumbo que está um pouco velhinho, que tem os seus problemas, que precisa de consertos. Vossa Excelência quer mandar esse avião para o ferro velho e quer que cada um compre o seu aviãozinho. Porque o sistema de capitalização é isso, ministro. É cada um por si, Deus por todos. O senhor está destruindo os pilares da Previdência Social brasileira, que se baseia na ideia da contribuição e da solidariedade. Assim é fácil resolver o problema da Previdência. O senhor está entregando cada um à própria sorte, ou ao próprio azar. Fazer isso com quem ganha pouco é uma injustiça e uma crueldade sem tamanho. E não é verdade que essa reforma mire nos privilegiados. Não são 83%, como foi dito aqui. Nos 20 anos, ministro, 91,17% da economia que o senhor promete fazer para o país, em cima do regime geral, do BPC e do abono. 91,17%. Isso é mirar nos privilegiados? Tirar o abono de quem ganha mais de um salário mínimo é mirar nos privilegiados? O senhor tem coragem de vir a essa casa e dizer que tirar o abono de quem ganha mais de um salário mínimo é mirar nos privilegiados? Mas como é possível fazer isso, ministro? Esse sistema que o senhor quer que o Brasil adote está levando os idosos no Chile ao suicídio. Esse não é o sistema que a gente quer para o Brasil. Eu concordo, e há pouco falou o líder do meu partido, o PSB, nós concordamos que são necessários ajustes na Previdência. Se o senhor quer debater privilégios, vamos debatê-los. Mas o senhor não pode dizer que 91,17% miram nos privilégios. Não é verdade, ministro. O senhor não pode comparar o regime geral com a Previdência do Rio de Janeiro. O senhor está comparando banana com farinha. O senhor está comparando banana com cimento. A Previdência dos Estados é uma Previdência Pública, é um regime próprio, não tem nada a ver com o regime geral. O senhor sabe disso. Então, por favor, não venha essa casa dizer que se nós não fizermos o que o senhor está propondo, a Previdência Nacional vai quebrar como o Rio de Janeiro. Não é verdade. O senhor sabe que o problema dos servidores públicos já foi resolvido. O senhor sabe disso. A reforma de 2003 e a reforma de 2013 resolveram o problema dos servidores públicos. Não, mas tem um estoque. É verdade. Tem um problema com o estoque de servidores anteriores a isso. Vamos discutir uma transição justa. Eu estou de acordo que tem que ser pedido um sacrifício aos servidores públicos, mas o sacrifício que o senhor pede não é justo. Uma servidora, para quem faltaria 9 meses para se aposentar, pela regra do senhor vai faltar 11 anos. Isso é razoável? Um dos princípios da Constituição é o princípio da razoabilidade. É razoável pedir a uma pessoa a quem faltam 9 meses que trabalhe mais 11 anos? O senhor vai falar, porque é o serviço público. Então, vou apresentar do regime geral. Uma pessoa para quem faltam 2 anos e meio para se aposentar. Se a reforma que o senhor propõe passa antes de faltarem 2 anos, a pessoa vai precisar trabalhar, em vez de 3 anos, que é o que faltaria se faltassem 2 anos, vai precisar trabalhar 17 anos. 17 anos. Eu mostro a conta para o senhor, mas quem tem que responder isso é o ministro. Quem veio aqui para responder pergunta é o ministro. Eu mostro. Deputado, quem a palavra não está segurada ao deputado Molon. Agradeço ao senhor. Você deixa ele falar aí, rapaz. Presidente, peço que Vossa Excelência repõe meu tempo. Peço que Vossa Excelência repõe meu tempo. Deputado, repõe o tempo, 20 segundos. Muito obrigado. Peço, a palavra está segurada. O colega foi muito útil para lembrar que quem tem que mostrar as contas é o ministro.
O ministro até hoje não apresentou um cálculo. Onde estão os dados atuariais, ministro? Ministro, quais são as projeções? Em que dados, em que premissas Vossa Excelência se baseia? Por exemplo, eu gostaria que o senhor respondesse objetivamente qual é a premissa de reajuste do salário mínimo em que o senhor se baseia para fazer essas projeções. O salário mínimo vai voltar a ter inflação mais PIB? Vai continuar tendo ou só inflação? Diga perante essa casa o que o senhor está propondo para os assalariados do país, a quem o governo chama de privilegiados. Esses que o presidente da República defendia quando era candidato. E falava que era desumano e cruel colocar a idade de 65 anos. Era o chefe de Vossa Excelência que dizia isso, o presidente da República. E agora se esconde para falar de reforma da Previdência, porque ele não defende a reforma que o senhor mandou para essa casa. Nem ele defende essa reforma. O presidente tem vergonha de falar dessa reforma. Ele foge desse tema nas redes sociais mais que o diabo foge da cruz. Porque ele tem vergonha dessa proposta. Essa proposta é cruel. Se o senhor não pretendesse fazer economia, essa história de que vai receber 400 e depois não recebe nada, se o objetivo disso fosse beneficiar os idosos, o senhor não estava fazendo conta de economia com isso. E o senhor está mostrando quanto isso vai economizar. Se o governo vai economizar com isso, é porque os pobres vão perder, ministro. Então, se Vossa Excelência quer fazer um debate sério sobre Previdência, vamos fazê-lo. Vamos falar de como considerar a idade na transição. Nós estamos dispostos a esse debate. Vamos falar de transição para os servidores públicos. Nós estamos dispostos a esse debate. Vamos falar de como resolver o problema fiscal. Vossa Excelência, conte com a oposição para resolver o problema fiscal. Vamos taxar grandes fortunas. Mas mande primeiro, ministro, isso. Não mande primeiro dos pobres e depois o de quem ganha milhões por ano. Mande primeiro a proposta que vai taxar lucros e dividendos de quem também ganha milhões. Mande a proposta de taxação de juros sobre capital próprio. Vamos começar por isso. Conte com a oposição para isso. Vamos revogar a MP do trilhão. Vossa Excelência quer economizar 1 trilhão. Há pouquíssimo tempo atrás, no governo Temer, foi aprovada a MP do trilhão, que desonerava as petroleiras estrangeiras em 20 anos em 1 trilhão. Vamos revogar isso e economizar? Conta simples, claro que eu não sei se é esse o número, eu sei que não é esse o número, mas simples. Vamos economizar então 500 bi em 10 anos? Vamos revogar. Mande para cá um projeto de lei revogando, nós vamos apoiar. Quer que nós apresentemos? Nós vamos apresentar, a oposição vai apresentar isso. O governo vai apoiar? Vai taxar as petroleiras estrangeiras para proteger os miseráveis do Brasil? Ou vai continuar querendo tirar dos miseráveis para proteger as petroleiras estrangeiras? De que lado Vossa Excelência está, ministro? De que lado o governo está? Porque nessa hora precisa escolher um lado. Todo mundo diz que está do lado do Brasil, mas nós queremos saber por onde Vossa Excelência vai começar. Aqui Vossa Excelência começou pelos miseráveis, pelos mais pobres. Eu recebi de uma empregada doméstica do Paraná a seguinte mensagem: eu trabalho há 25 anos, de doméstica, 19 anos registrada, fui informal, trabalhei na roça desde os 10 anos, tenho 49 anos, gostaria de saber quando vou me aposentar, lembrando que o meu salário no Paraná é R$ 1.300. O senhor sabe o que eu tenho que responder para ela? Que na reforma do senhor ela vai trabalhar mais e ganhar menos. Porque é isso que a reforma do senhor vai fazer com essa empregada doméstica. Eu pergunto a Vossa Excelência, ela é privilegiada, ministro? É por ela que Vossa Excelência está querendo começar? É razoável isso? É razoável, por exemplo, fazer o que Vossa Excelência está fazendo com as mulheres, com as trabalhadoras rurais, com as professoras? Qual é a razão para Vossa Excelência igualar a idade de trabalhadoras rurais e trabalhadores rurais, homens e mulheres? Por que essa crueldade com as mulheres brasileiras? É inaceitável isso. Vamos debater uma reforma da Previdência. Eu estou disposto a fazer com Vossa Excelência esse debate sobre transição para os servidores públicos e sobre uma transição para o regime geral. Eu acho que precisa de ajuste. Quero dizer isso claramente, para não ser daqueles que dizem que o avião não precisa de conserto. Não é o meu caso. Mas dizer para cada um se virar por conta própria e dizer que isso acaba com o déficit, claro, acaba com o déficit porque acaba com a Previdência. Bom, isso é uma solução genial, mas não atende a população, ministro. Vai deixar as pessoas morrerem de fome ou se suicidarem, como é o caso do Chile. Portanto, nós não vamos aceitar.
Quantas pessoas vão deixar de se aposentar por idade com esse aumento de 15 para 20 anos? Como talvez seja difícil, Vossa Excelência, me apresentar uma projeção agora, com a subida da idade, eu pergunto, ano passado, quantas pessoas das 79% que o senhor citou deixariam de se aposentar se em vez de 15 anos fossem 20? Diga para a gente, essas pessoas ganham até 2 salários, não é isso? Ganham pouco, ganham um salário. Então diga quantos por cento vão deixar de... É essa economia que Vossa Excelência quer fazer? Vamos fazer economia, ministro, mas não em cima de quem mais precisa. Por fim, retira-se o piso de um salário mínimo para pensão por morte. Eu não acredito que essa comissão vai mandar essa PEC assim para a comissão especial. Duvido, presidente Francisquini. Não vão fazer isso com os deputados dessa comissão. Dizer que a comissão especial vai mudar aqui, vai dizer que isso é justo. Sinceramente, eu não acredito. Paro por aqui, já oferecemos alternativas, estamos dispostos ao debate, mas um debate justo, e não esse que é cruel com os mais pobres. Obrigado, presidente.